Seja muito bem-vindo a mais um podcast Sempre Aprendendo. Hoje nós temos dois convidados muito especial e a gente sempre traz um tema que aborde algo bem profundo da sociedade. A gente está sempre aprendendo e hoje comigo está Gil e Débora Chaves. Sejam bem-vindos, Gil, Obrigada. Débora. É muito bom ter vocês aqui. Amém. É um prazer pra gente, é um privilégio a gente estar aqui, na verdade. Uma alegria muito grande. Muito bom. Olha, o Gil e a Débora, eles trabalham comigo na igreja, no presbitério, e eles são especialistas em sexualidade humana, que trata toda ideologia de gênero, homossexualidade, pecado, né, de pornografia. Vamos falar muito sobre pornografia hoje no casamento. Então, já vai compartilhando isso aqui, chamando todo mundo, porque tá imperdível. Eu quero começar com o Gil. Gil, quando foi que vocês perceberam esse ministério na vida de vocês? Assim, quando vocês pensaram, vou estudar sobre isso? Então, a gente tem um tempo de convertido, mais de 10 anos de convertido, e pouco antes de a gente casar, a gente casou nesse meio caminho, nos convertemos juntos, namoramos, noivamos, e pouco antes de casar, nós ainda estávamos em toda aquela dúvida de novo convertido, alguns anos de convertido, poucos, né? Aquela dúvida de o que o Senhor quer de nós, qual a Eram direção. recém-convertidos, né? Sempre Qual é o aquela propósito, qual é o nosso propósito. E foi, acredito que em 2014, por aí, nós estávamos em um evento espiritual, uma espécie de retiro, e tinha várias palestras de diversos temas diferentes. E uma dessas palestras foi de uma pessoa especialista na área da sexualidade e, inclusive, depois se tornou uma pessoa referência para nós. E quando nós nunca tínhamos tido contato com a temática da sexualidade dentro do contexto de igreja, contexto cristão e nada do tipo. Então, foi espantoso, foi meio que um choque pra gente. Até hoje se fala muito pouco nisso. Até hoje se fala, cresceu bastante. Naquele tempo, então, era bem menos, né? 2014. 2014, no nosso contexto, assim, ninguém tocava nesse assunto. E quando nós ouvimos falar sobre esse assunto, de forma, inclusive sobre pornografia num ambiente, e isso chocou um pouco a gente, porque foi falado tão diretamente, com muita graça, com muita propriedade sobre o assunto, e de repente mexeu com o nosso coração, despertou algo, uma vontade de aprender sobre o assunto. Lá em 2014, eu cheguei com a minha então noiva, não era esposa, e cheguei e disse: olha, o Senhor está falando uma coisa comigo. E ela disse: o quê? Porque está falando comigo também. Se for a mesma coisa, fala tu primeiro. Fica aquela coisa: fala tu primeiro. O que o Senhor falou? Eu disse: olha, está despertando meu coração para aprender sobre esse assunto, sexualidade, pornografia, todos esses assuntos aí. Ela disse: o Senhor está falando a mesma coisa para mim. Então a gente disse: Era um pronto, chamado é um sinal. nascendo ali. É um né? sinal tanto para chamar quanto para casamento também. Eu disse: então tá certo, a gente vai casar mesmo. Mas a partir daí a gente começou a procurar conhecer um pouco mais, pesquisando, não tínhamos tanto acesso assim a assuntos. Hoje a gente conseguiu já estudar através de livros. Na internet tem muito vídeo sobre o assunto, mas na época tinha bem menos. Eu lembro que nós começamos a frequentar algumas conferências em Belém, em outras cidades, começamos a procurar em outras cidades, outros lugares, caçava lugares onde estavam falando sobre o assunto, e nós entrávamos lá. Sempre no âmbito cristão. Sempre dentro do contexto cristão. Vocês já estavam casados nessa época? Noivos aí. Sim, em 2015, casamos em 2016, então 2016. a gente estávamos noivos, preparando para o casamento e estudando sobre o assunto. Muito bom. Foi quando... Eu já teve a certeza que não haveria julgo desigual. Pelo menos isso. Pelo menos nessa área estava tudo Estava certo. resolvido. E então nós nos aproximamos de pessoas que estavam falando sobre esse tema, e como eu disse, eram poucos. Uma das coisas que nos chamou muita atenção na área da sexualidade foi justamente a precariedade, a dificuldade de encontrar sobre informações, sobre materiais, pessoas que falassem sobre o assunto. A gente ficou, é tão interessante
chama tanto a nossa atenção e é tão difícil de ver alguém falando sobre o assunto. E é até interessante porque nós não temos um testemunho chocante na sobre área, o né? assunto. O Davi Hayek, nosso amigo, ele diz, as pessoas perguntam pra ele, você foi trans, né? Você foi gay e tal? Ele fala, não, nunca fui, casei virgem e tal. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos, nunca fui homossexual, nunca fui travesti, então... Nem viciado sexualmente. Logicamente, tive problema com pornografia, adolescência, até a fase adulta, isso chegou a incomodar bastante. Inclusive, aprender sobre o assunto me trouxe muita carga de capacidade em Cristo, de graça de Deus, para entender a respeito das minhas próprias lutas. Apesar de não ter, como eu disse, o testemunho chocante, porque a pornografia hoje é vista como algo muito mais natural, mas eu tive um certo testemunho nessa área. Não é natural, é comum. Comum, exatamente, a palavra certa, né? Tá muito popularizada, e isso se torna... As pessoas enxergam como algo da vida do dia a dia, do cotidiano, mas me deu muita ferramenta. Aprender sobre o assunto com as bases cristãs, bíblicas, com o apoio da minha então esposa, aprendendo junto sobre o assunto, além de crescer ministerialmente, entender o nosso chamado, deu muita base para a gente para curar muita coisa no nosso casamento, na nossa vida mesmo, nossa vida sexual, nosso desenvolvimento como pessoa, identidade e tudo mais. Então, vez ou outra o Senhor vai lembrando de coisas, vai levando a gente a crescer mais na área. E foi em 2019, nós chegamos foi 19, né? Fizemos a escola, a escola de sexualidade. Então foi quando nós já estávamos... Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte, nós fomos enviados, fizemos a escola... Pessoal do Êxodos, né? Isso, foi acho que quase um mês. Foram, né? 15 dias. Interno para especialização na área. Toda a equipe do Êxodos, o Ministério Ser, na época, que estava patrocinando a escola, que estava organizando a escola, pessoal do Davi Hayek, Brena Hayek, a Andréa Vargas estava lá, só autoridade Débora no Fonseca, assunto, né? Débora muita Fonseca. gente, assim, as pessoas que no Brasil eram as referências, estavam lá. As maiores referências, né? Isso foi fantástico assim, para a gente. Crescemos em relação tanto a conhecimento quanto em relação ao que Deus queria fazer conosco, o propósito. Conexões muito fortes, muito importantes nesse tempo com o Davi, Muito com a Brena. bom. E aí vocês foram se especializando. E Débora, por que é importante as pessoas aprenderem sobre a sua sexualidade, a sexualidade humana, principalmente no casamento? Por que é importante aprender? A sexualidade, ela faz parte de nós. Não tem como a gente não entender sobre nós mesmos, né? Então, desde que nascemos, a gente já começa a expressar nossa sexualidade. E é muito errado as pessoas pensarem que a sexualidade é algo somente erótico. Acha que é sexo, né? Acha que é sexo. Então, chega para alguém e pergunta para ela, o que é sexualidade para você? Ela vai logo pensar que é sexo, não é verdade? Verdade. Então, as pessoas erotizaram, pornificaram muito a sexualidade. Mas a sexualidade faz parte de nós, é uma dimensão nossa. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós começamos a identificar como nós expressamos a nossa sexualidade, o que nós aprendemos que deturpou a nossa sexualidade, o que a gente precisa entender para expressar e ensinar aos nossos filhos, como a gente precisa mudar ou aprimorar algo para expressar no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Então, se um esposo ou uma esposa não conhece bem a sua sexualidade, ela pode enfrentar problemas sérios no seu casamento, tanto na vida sexual quanto na vida cotidiana. Então, como a sexualidade faz parte de nós, é uma dimensão onde a gente administra desejo, afetos, desejos e prazeres, nós precisamos dominar isso para que a gente entenda como agir, como viver. Então, quando a gente não conhece, a gente erra e não sabe onde está errando, o que aconteceu. Então, isso foi algo que nos ajudou muito no nosso casamento, porque eu via errando com meu esposo algo que pelo que nós estudávamos, né, eu comecei a perceber, poxa, isso está deturpado na minha sexualidade. Então, aprendi
a ser uma mulher, como eu posso dizer, uma mulher... Feminina. Não, eu aprendi totalmente errado, né? Eu aprendi a ser uma mulher que não depende de homem para nada, não precisa muita prestar energia contas. masculina. Então, eu tinha que tomar frente, eu tenho que viver os meus sonhos. Então, eu aprendi a ser essa mulher muito dominadora. E no meu casamento, estudando sobre isso, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar algumas coisas. E o meu esposo também. Ele foi aprendendo que tinha que mudar algumas coisas na nossa sexualidade. E a gente foi se afiando. Isso ajudou muito a gente a não ter tantas crises. A gente teve muitas crises no nosso casamento, né? Mas eu creio que esse entendimento nos ajudou muito a nos entender. Então, quando eu comecei a perceber coisas no meu marido que me incomodavam muito, eu olhava para a história dele e a gente se ajudava. E da mesma forma ele. Então a sexualidade ela está muito ligada à identidade, né, Gil? Exatamente. Inclusive, não é nem não somente uma definição cristã e bíblica. Sim. Porque é uma definição cristã e bíblica. A Bíblia fala... Macho e fêmea os criou. Exatamente. Fala sobre esse aspecto identitário, mas a própria Organização Mundial da Saúde define a sexualidade como uma dimensão, como um aspecto humano. Isso. Que aí, através desse aspecto, nós nos relacionamos com as pessoas, então nós nos expressamos, nós entendemos quem somos, nós entendemos quem o outro é. Então, a sexualidade ela é relacional. Ela fala sobre relacionamentos, assim como Deus é um Deus relacional. Nosso Deus nos criou para sermos seres relacionais e nós trabalhamos os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com o outro, como eu me identifico, como eu identifico o outro, como eu quero que o outro me identifique. Todo esse contexto social através da nossa sexualidade. A gente fala, aliás, quem estuda psicologia ouve muito a expressão de que nós somos seres biopsicossociais, biológicos, temos um aspecto biológico, temos um aspecto psicológico, nós pensamos, sentimos, emoções, coisas são formadas através do nosso cérebro, e somos seres sociais. Isso é indispensável, nós nos relacionamos com pessoas, e isso muda dependendo de onde nós moramos, nosso contexto familiar, cultural, econômico, tudo isso influencia em como nós nos relacionamos. E nós acreditamos que nós somos realmente, biblicamente, nós somos seres, sim, biopsicossociais, só que ainda tem um mais outro profundo, aspecto, né? que se insere nisso tudo, que nós somos também seres espirituais. Então, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Muito bom. E a sexualidade se manifesta através de todos esses aspectos. Pneuma psicossoma, né, que chama. Isso. Pneuma psicossoma, que é espiritual, né, é almática e o corpo, né? A gente fala muito sobre isso. A gente sempre fala com a relação, quando nós encontramos Cristo, a gente encontra nossa identidade, nosso propósito, nosso destino. Eu tenho falado, repetido isso na igreja e onde eu tenho ido, identidade, propósito e destino. Quando nós encontramos Cristo, o que Cristo veio fazer? Ele veio trazer a nossa redenção, ou seja, a redenção do propósito original. Quando Deus criou uma mulher, ele diz, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Então, o que Cristo veio fazer? Pós-queda, ele veio trazer a redenção, voltar ao plano original. Então, ele está trazendo nossa identidade de volta. É por isso que é muito importante nós encontrarmos Cristo para nós sabermos qual é a nossa identidade. Até escrevi um livro sobre isso, Seja Macho como Jesus. Como os homens, existe uma guerra hoje contra a masculinidade, contra a feminilidade, que é fazer com que a mulher, esse pensamento que você falou, Débora, é muito interessante, que a maioria das mulheres são criadas pensando dessa forma. Sim. Ou seja, com muita energia masculina, trazendo muito do homem, né? E é interessante, já falei isso aqui no outro podcast também, que quando a mulher ela faz isso, ela vive com muita energia masculina, ela começa a deturpar a sua própria identidade. Uhum. Ela perde aquilo que é mais gracioso da mulher, que é a graça, o ser mulher, né? E o homem também ficando mais feminino, perdendo a energia dele masculina, ficando muito sensível, muito delicado. Então ele está perdendo a sua identidade de homem. Então a sexualidade ela se dá exatamente nisso, saber quem a pessoa é, cumprir o seu propósito, saber o seu destino, que é a sua origem, e cumprir aquilo que é se relacionar com as pessoas, né, Gil? Uhum. Sim, a gente, através do conhecimento de Deus, porque
A gente entende que não tem como se conhecer, entender quem é, sem conhecer a Deus primeiro. E a gente costuma ouvir muito, e talvez seja um problema a respeito da sexualidade, é ouvir a sexualidade a partir de Gênesis 3, da queda. Então, tudo que começam a falar a respeito de sexualidade por aí, as pessoas começam falando a respeito dos problemas da sexualidade, que realmente existem, são necessário falar a respeito disso. Mas a sexualidade não foi criada em Gênesis 3. Perfeito. A partir da imoralidade sexual, Foi antes a partir disso. do pecado sexual. A sexualidade foi construída a partir da criação do homem. E a criação do homem vem a partir do Criador, colocando no homem a essência de si mesmo. Inclusive, o homem... É muito interessante o que você está falando, porque as pessoas têm a mente achando que o homem fez sexo depois da queda. Sim. Mas não tem lógica, Não. porque em Gênesis 2:25 fala o próprio Adão olhando para Eva e falando, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, aí quando Deus fala para se juntar e os dois se tornarem uma só carne. Cresçam, Então, naquele multipliquem-se. momento, se tornaram uma só carne. É porque a partir do Gênesis 3, ali, 4, que a gente vai ver os filhos de Adão e Eva. E aí é que eles acham que o sexo veio a partir disso. Mas não, o sexo, inclusive, ele veio antes disso, foi criado por Deus, né? Agora, eu quero mudar um pouquinho aqui para a gente avançar um pouco mais. Existe uma... ainda sobre identidade, né? Porque tudo começa da identidade, a gente vai falar muito nisso, mas a ideologia de gênero, por exemplo, a gente percebe que existe muita briga nisso, né? Existe briga política, existe briga no meio da igreja, o pessoal chateado, querem porque querem, sou isso e pronto e tal. E o porquê disso? Quer falar? Fiz uma pesquisa, né, rapidinho antes de vir para cá, e eu achei interessante um dado, porque tem se atualizado muito os dados sobre identidade de gênero, né? Mas um dado da Organização Mundial da Saúde, eles reconhecem, reconhecidamente por eles reconhecem 31 identidades de gênero. Meu Deus. Fora as outras, porque tem várias identidades de gênero, né? Então, só para iniciar essa conversa, para vocês saberem, né, que pela Organização Mundial da Saúde, 31 identidades de gêneros foram reconhecidas já. E é interessante que quando vem essa pergunta sobre... A gente está falando a respeito de sexualidade, a gente comentou logo no início da nossa conversa aqui que nós não vemos a sexualidade como sendo definida a partir do sexo. A relação sexual, o sexo, ele é Depois disso. um aspecto... É uma parte. É uma parte, é um aspecto importante, mas é um ponto dentro do todo. Sim. O ser humano ele é constituído de sexualidade, que não é o 100% do ser humano. O ser humano é feito de muito mais do que isso. Mas o sexo é um pontinho dentro da sexualidade. E da mesma forma, tudo que é dito a respeito de ideologias, que é algo muito político, principalmente, a ideologia de gênero, outros movimentos, eles são políticos e, ao contrário do que muita gente pensa a respeito desses assuntos e desses movimentos, eles não são necessariamente sexuais, falando a respeito de sexo. A gente ouve muitos pais, ouve muitas pessoas com dúvidas em relação a questões da homoafetividade, em relação a questões de filhos, por exemplo, que às vezes se descobrem, como muitas vezes eles dizem, ou se entendem, se reconhecem como algum desses diversos gêneros que hoje são reconhecidos também pelos governos. E eles ficam sempre com essa dúvida de meu filho, ele é pervertido, meu filho, ele quer fazer sexo, o problema é algo relacionado a uma perversão sexual, quando na verdade os movimentos, o mínimo do que eles falam é sobre relação sexual. E assim como a sexualidade fala muito mais a respeito de identidade, os próprios ideologias, movimentos, a ideologia de gênero, por exemplo, movimentos LGBT e tudo mais, eles falam muito mais a respeito de identidade do que de sexo. Então, hoje, por exemplo, a gente vê entre jovens, principalmente entre jovens, eles abraçam muito esses movimentos. A gente sente que ele é uma evasão muito grande de pessoas em direção a esses movimentos que abraçam e acolhem eles, e a gente vê que a maioria das questões que eles querem resposta, principalmente os adolescentes, é em relação à sua própria identidade. Quem eu sou?
quem eu devo ser. Eu não sei se foi o Davi, mas o Davi Heick, mas eu vi algo a respeito de 3 respostas básicas que esses movimentos dão em relação a questões muito internas de adolescentes, mas não somente adolescentes e jovens, mas de um contexto geral de pessoas que é tentar entender quem eu sou, a que grupo eu pertenço e um senso de causa, qual o meu propósito de mundo. E essas são perguntas básicas que nós temos. Que é o que a Bíblia nos dá, A gente né? se converte e, como eu falei, a gente estava todo nessa dúvida de qual é o meu propósito de vida. Porque, de certa forma, a gente se converte e entende quem a gente é em Cristo Jesus e entende que a gente começa a fazer parte de uma comunidade cristã, a gente se sente pertencendo a algo e depois o próprio Senhor nos dá um propósito, uma causa, Sim. um motivo pelo qual viver. E quando se perde, quando a gente não dá essa resposta, principalmente para os jovens, eles encontram essas respostas nesses movimentos. O movimento chega e diz, você pode ser qualquer uma dessas 30 e poucos, 60 e poucas identidades que você pode, tem uma gama de opções que você pode escolher. Se você quer uma comunidade, a gente é uma comunidade, é uma família, nós abraçamos É interessante a ideologia de gênero, a gente entender um pouco, né, sobre isso, porque a pessoa que ela opta pela homossexualidade, ou ela começa a querer ser reconhecido como uma das identidades de gênero, cara, sexo ela tem. Né? Casamento, elas estão casadas hoje. Tem vários... até tenho amigos meus, tem um amigo meu, inclusive, que casou com outro homem. Eles casam. Tem uma amiga nossa em comum que casou e não sei exatamente como foi o processo. As duas, elas tiveram um filho, né? Uma inseminação, não sei exatamente como foi feito, mas uma delas engravidou e tal. Eles têm casamento, eles conseguem. Então, por que essa questão do reconhecimento? A gente percebe que o gap é exatamente lá atrás, né? A origem, é a identidade, é ser reconhecido. Que, na verdade, existe um buraco, porque não era para ter uma briga dessa, concorda? Não era, cara, você quer ser... na minha opinião, que não é minha, eu não dou opinião, eu vou falar como Cláudio Duarte, eu não estou dando opinião naquilo que eu acho, porque se fosse não, seria baseado naquilo que eu sei, e não é. A minha opinião é baseada na Bíblia, né? Então é o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz macho e fêmea os criou. Agora cada um tem o direito de viver da forma que quer. Né? Cada um tem o direito, são escolhas. Né? Agora a questão, a gente percebe que a raiz da ideologia é muito mais questão de identidade. É o vazio da identidade, talvez de uma orfandade, de uma bastardia. Não se vê como filho, não se vê como alguém aceito. A gente sempre fala do tríplice A, né? Que isso precisa ser muito afirmado na infância, que é a afirmação, a aceitação e a aprovação. Então, a afirmação, a aceitação e a aprovação, isso tem que ser resolvida com os pais na infância. Se isso não é resolvido, a pessoa cresce, se torna um adulto a vida inteira, jovem e adulto, atrás de afirmação, atrás de aceitação, atrás de aprovação. E como isso impacta a vida das pessoas. E exatamente sobre a questão da homossexualidade, que eu quero abordar aqui com vocês, antes da gente entrar no nosso assunto principal, como ainda se fala pouco nisso, né? Nós somos terapeutas de casais, eu e minha esposa, nós atendemos no SOS Casamento e nós encontramos vários homens que estavam se envolvendo com outros homens, ou mulheres se envolvendo com mulheres, ou com desejo homossexual. E é muito interessante porque a maioria, acho que 99% dos relatos é que ninguém sabia ajudá-los. Ninguém sabe. Então, eu acredito que a questão da ideologia, dessa questão, eu acho que é muito mais política. Existem movimentos. Os movimentos, sim. Eu acho que não vale nem a pena falar muito nisso, porque a igreja... Tem outros interesses. Eles têm outro interesse, né? A maioria das pessoas que são homossexuais, que se reconhecem como homossexuais, elas não estão brigando por isso. Na verdade, a minoria que faz muito barulho. Eu acho que a gente tem que falar naquilo que mais importa, que são pessoas que estão se... eu não sei se a palavra é se reconhecendo, se descobrindo, percebendo, vendo que tem... se identificando como atrações homossexuais e tal. E o que fazer? Né? Imagina um contexto
Vamos para a prática, Gil e Débora. É um jovem que os pais são cristãos, quer seja da igreja católica, quer seja da igreja evangélica, mas criado nos costumes cristãos, com princípios e valores cristãos, principalmente no meio evangélico. Aí se percebe, se identifica, cara, eu tenho atração homossexual. O que fazer, Débora? Interessante, pastor. Antes de a gente falar até sobre isso, porque é um tema muito delicado. Falar de homossexualidade, identidade de gênero, homoafetividade é muito delicado. Então, é até importante falar, deixar claro para o pessoal que está assistindo, que a homossexualidade não é crime. Cada um vive, se quiser, todos têm liberdade para viver a sua vida, né? Nós não estamos aqui para crucificar ninguém, para apontar ou colocar o dedo na cara de ninguém. Mas nós falamos com a cosmovisão cristã. E para cristãos, justamente isso que o senhor falou, né? Nós já discipulamos pessoas há anos, quantos anos mais ou menos? Acho que muitos jovens, né, também. 7 anos. Desde que nós começamos, é interessante, porque quando nós começamos a estudar sobre isso, o Senhor começou a mandar pessoas para a gente cuidar. E tem pessoas que a gente cuida há muitos anos. Tem pessoas que... Tem discípula que cuida há 7 anos, 8 anos, por aí. E é interessante, porque hoje eu vejo quanto essa pessoa cresceu, quanto ela amadureceu, mas é muito minucioso, é um cuidado muito cheio de detalhes, rico em detalhes, né? Porque quando a gente fala de homossexualidade, a gente tem que entender o que é a homossexualidade para essa pessoa, do que ela está falando. Porque ela pode estar falando de identificação, porque hoje as pessoas se identificam pelo que elas sentem. Um exemplo, o senhor entra no Instagram, sim, eu chamo de senhor aí, né? Meu pastor chamava assim. Entra no Instagram de alguém que é homoafetivo. Ele vai colocar lá o pronome dele, o pronome que ele se identifica, se é ela dela, ele dele. Já está logo lá na bio. E, geralmente, uma bandeirinha da comunidade LGBT, né? Então, eles assumem uma identidade por aquilo que eles sentem. Então, a gente tem esse primeiro termo, identidade. Outra coisa é a prática. Então, se a gente estiver falando da homossexualidade na prática, já é outro termo, já é outra conversa, né? E o terceiro, qual é, meu amor? Não lembro. É identidade... ser, sentir e fazer. Ser, sentir e fazer, exatamente. Então, eles se identificam com algo, eles têm cristãos, pessoas por aí que só sentem atração homossexual, mas não praticam. E tem aqueles que dizem até que são héteros, praticam, né, de vez em quando. Que eu ouvi dizer que agora é o heteronormativo, não. Tem um termo, eu conheço o termo que é o mais falado na internet, que é o bifestinha. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar. Bifestinha. Que é o... Tem relações sexuais só quando tá... só tá numa festa, ele está disposto a ter um relacionamento homoafetivo, né? Então, tá vendo como é muito rico? Então, se alguém fala para mim, chega para mim, Débora, eu sou homoafetivo, mas você está falando de quê? De sentimento, de prática. É de sentimento, de prática. Interessante, porque, eles têm um conceito, né? Tem o ser, que você falou que ele se identifica, tem a ver com identidade. Tem um sentir aquilo que eles sentem, e geralmente a identidade deles é a partir do que eles sentem. Né? Biblicamente, a gente não é o que a gente sente. Sim. Apesar de somos seres humanos dotados de sentimentos, mas não somos o que sentimos. Somos o que a Bíblia diz que nós somos. Aí eles, o que sentem e o que eles fazem. E muita gente faz, mas não se identifica dessa forma. Exatamente. E não sente dessa forma, mas faz, né? Isso. É interessante. E esse jovem que ele se pega nisso? Pois então. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que entender primeiro o que ele está sentindo. Porque chega muitos jovens para a gente que têm atração, mas não praticam. Interessante. Tem jovens que chegam para a gente de que já praticaram e tem dúvida se é gay ou não, se é lésbico ou não. Então, desculpa te cortar, é importante a pessoa, então, primeiro conhecer, compreender o que é, para depois saber o que fazer, é isso? Não, a gente tenta entender essa pessoa, né? Então, por isso que quando chega um jovem ou um adulto, qualquer pessoa para a gente aconselhar, a gente busca primeiro ouvir muito a história dela, para a gente entender o que é que passa na cabeça, no coração dela. Então, como eu estava lhe dizendo, tem jovens que têm trejeitos, somente trejeitos. Isso quer dizer que ele é gay? Isso quer dizer que ele é lésbica?
Tem jovens que são afeminados, rapazes afeminados, mas que nunca tiveram uma atração. Tem até a atração heterossexual, né? Tem até atração heterossexual, nunca tiveram atração homoafetiva, mas geralmente as pessoas apontam o dedo, dizendo Por causa assim, do trejeito, né? olha, esse aí é, né? Entendi. Então, é por isso que a gente ouve muito atentamente antes de a gente dar qualquer direcionamento. Vocês ouvem para instruir, mas ele também ouve para compreender. Exatamente. É isso, para saber Exatamente. onde ele se encontra. Eu vou usar como uma terapia, né? O quadro que ele se encontra, que não é doença, mas o quadro só para ele saber, estou aqui, aí ele, vocês tentam mostrar para ele, para essa pessoa, onde ele se encontra, mais ou menos, é isso? Esses 3 termos que a Débora utilizou são muito bons, que a gente viu num livro, inclusive um dos melhores livros que a gente viu sobre esse tema, que é do pastor Lisânias Moura. O nome é Cristão Homoafetivo, é uma pergunta, Cristão Homoafetivo. E esse pastor ele escreveu um livro em cima da experiência pastoral que ele teve de aconselhar um rapaz que rompeu o casamento para viver a homossexualidade. E ele servia dentro de um contexto de igreja, ministerial e tudo mais. Gerou um escândalo, é uma história real que ele transformou em livro, logicamente adaptando e tal, nomes e tudo mais. Mas no livro ele conta como foi a forma que ele cuidou, apacentou o coração desse rapaz. Esse livro é muito rico e em determinado ponto ele, instruindo esse rapaz, ele faz essa diferenciação entre o que ele é, o que ele sente e o que ele faz. A gente entende biblicamente que nós não somos o que sentimos. E aquilo que a gente faz é muito reflexo do entendimento de quem a gente é. Então, por exemplo, a gente vê passagens bíblicas que mostram que a partir da identificação, do coração, do entendimento do ser humano, idolatria, até porque o pecado sexual como um todo está muito ligado à idolatria, a idolatria do ego, a idolatria do prazer, a idolatria do eu. A partir disso, a consequência são diversos tipos de pecados sexuais, incluindo a homoafetividade. Ele usa, inclusive, esse pastor, o Lisânias Moura, ele usa, inclusive, esse termo homoafetividade por entender, ele dá um destaque disso no livro, dizendo, a gente não vou nem utilizar a palavra homossexualidade, vou utilizar a palavra homoafetividade, porque a gente entende que... opção sexual. Porque a gente entende que é uma questão de afetos. Entendi. Então não se usa mais homossexualidade e nem utiliza opção sexual. Opção sexual... É mais uma afetividade que tem a ver com sentimentos. Tem a ver com afetos, tem a ver com se carências. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para quem está nos assistindo entender. Vocês entendem muito do assunto, só que o meu papel aqui é tentar fazer com que as pessoas entendam. Às vezes fica... Tá, Então, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma terapia, alguma coisa, a gente faz uma anamnese, que é exatamente uma investigação, é trazer a memória, que a anamnese significa isso, trazer a memória, os fatos, o que aconteceram, né? Então, assim, para que a pessoa se identifique, você recebeu um jovem que tá com essa dúvida, tá com essa perturbação na mente, não sabe o ser, o que ele sente, não sabe se ele praticou, o que ele é. Quais são os passos nessa anamnese? O que vocês fazem para orientar? É isso que é importante saber. O primeiro passo é a primeira identificação, antes do aconselhamento, é entender se essa pessoa é cristã. Sim. Muito bom. Porque existe uma diferença muito grande entre a pessoa se identificar dentro de todo um contexto de homossexualidade, pecado sexual, sendo ou não cristã. Por causa dos princípios e dos valores, né? Se a pessoa não é cristã, se a pessoa não reconhece a Cristo, não entende a Bíblia como sendo uma verdade, dificilmente tudo que eu vou falar a respeito de identidade, a respeito de tudo que a gente está conversando aqui vai surtir algum efeito. Sim. O que a pessoa precisa, a princípio, antes de tudo, é de Cristo Jesus. Amém. Independente do que ela tem feito, porque Cristo redime em si todas as coisas, inclusive nossa sexualidade. Redime lá atrás a origem, que é a identidade, né? A identidade como um todo. E a primeira coisa que... Desculpa, meu amor, mas é um filtro que a gente faz, porque muitos pais procuram a gente para a gente conversar com os seus filhos. E a gente pergunta, seu filho já é cristão? Não.
ele só se assumiu e eu quero que vocês vão lá conversar com ele. E querem que a gente faça esse trabalho de heterossexualizar o filho dele. Não, eu quero que você transforme... Eu quero já entrar nesse assunto aí, mas continua, já quero entrar nesse assunto. E aí, entendendo primeiramente que ele é um cristão, já se entende, assim como eu recebi recentemente. Muitas vezes já recebi pessoas que procuraram auxílio para estar passando por situações emocionais e crises justamente por ter atração homossexual, já ter praticado homossexualidade, relações homossexuais muitas vezes, e se entender como cristão, se reconhecer e reconhecer ao Senhor como Senhor e Salvador e ter todo já um entendimento de quem Deus é, esse conflito todo levou a buscar ajuda. Aí a gente já entra na abordagem, porque a primeira coisa é tentar entender como essa pessoa se identifica, como a Débora falou. Mas por que você se identifica dessa forma? O que leva você a dizer eu sou homossexual, eu sou homoafetivo, eu sou gay, eu sou lésbica? Aí a pessoa vai dar diversas respostas e a maioria delas não, é porque eu sinto. É porque eu sinto isso. É porque eu sinto atração pelo mesmo sexo. É porque eu sinto atração por rapaz. É porque eu sinto vontade de fazer sexo com outros rapazes. E às vezes nem é, porque em adolescente, por exemplo, a gente vive hoje numa geração que menos faz sexo. O desejo sexual tem caído drasticamente. Então, a gente percebe que nem é o desejo de fazer sexo, é o desejo de identificação, é o desejo de atração emocional, afetiva. É por isso que eu falei, o termo, não que não use homossexualidade, não está errado, mas a homoafetividade parece que se encaixa até mais por entender que as pessoas têm atual, né? Uma crise de afetos. É uma crise, uma carência de identificação, de aceitação. Tudo problema lá atrás, né? De paternidade. Exatamente. Uma orfandade, né? Aí a gente começa a aplicar os princípios bíblicos dentro da questão da identidade. Fazer a pessoa entender quem ela realmente é. A gente considera até que é o primeiro passo, né? Mostrar para ela qual a identidade dela. Porque ela não conhece a verdadeira identidade dela. Por isso que há uma confusão na cabeça, na mente dela. Então, nosso primeiro passo desse discipulado, desse cuidado, é mostrar para ela a identidade dela em Cristo. E quando ela reconhece a identidade dela em Cristo, as coisas começam a se desencadear. É muito mais fácil, entre aspas, porque é muito complicado, né? Mas é muito mais fácil para ela reconhecer as práticas, reconhecer os erros, se conectar mais com o Senhor, porque até o fato de ela ter uma identidade falsa impede com que ela se conecte com o Senhor, não é verdade? Então, quando ela sabe quem ela é, que ele é um filho, que o Senhor deu uma identidade para ele desde o ventre da sua mãe e que, apesar de tudo, ele tem essa identidade para entregar, para afirmar nela, tudo muda na mente dessa pessoa. E um outro passo é a compaixão, né? A compaixão, abraçar essa pessoa. A gente percebe que não só dentro do contexto da homoafetividade, mas a gente vê uma carência muito grande, principalmente entre os jovens, já que a gente está falando de um discipulado mais entre os jovens, de ser entendido. Os jovens, eles sentem a necessidade de... As pessoas não me entendem, as pessoas não me ouvem, as pessoas não param para me escutar e saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E dar essa voz para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, mostrar que independente da situação da crise, ela tem pessoas, além da própria presença do Espírito Santo acompanhando ela, que pode capacitar, que dá a graça, que auxilia na caminhada, no processo. Existem pessoas que podem acompanhar. O processo de discipulado, ele é muito importante para pessoas com questões na homoafetividade, justamente por ter esse acompanhamento e esse cuidado com a vida da pessoa. É que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Exatamente. Então, para resumir, para ajudar quem está nos ouvindo e até colocar isso mais claramente, né? Quando a pessoa recebe uma pessoa que está confusa nessa área, então, primeiro, apresenta Cristo. Apresenta Cristo para ela saber qual é a verdade. Então, ela se depara com a verdade. Sim. Né? Segundo, diante da verdade de quem Cristo é, ela entende a verdade de quem ela é, que é a identidade. Isso. Certo? Terceiro, ela se depara com o pecado dela. Exatamente.
Porque mesmo que seja compreendido, precisa entender o pecado. O que é pecado? Sim. Então, saber quem é Cristo, saber quem a pessoa é e saber o pecado. E, por último, a partir dali, é o que ela quer. Porque eu acredito que não tem como ajudar ninguém que por obrigação. Eu já tentei também, eu já acompanhei o caso de alguns rapazes, eu lembro de uns 2 agora que eram homossexuais, eles eram mesmo, prático homossexual, e tem um que falou que nunca, não lembra de um dia ter sentido a atração por mulher, não lembra, desde criança. E esse rapaz saiu da igreja, ele não quis mesmo, porque eu sempre trabalhei dessa forma. A gente apresenta Cristo, que é a verdade, então eu te apresentei a verdade, a partir dessa verdade, agora você sabe quem você é, a partir do momento você sabe não apenas quem você é, mas o seu pecado. Sim. Onde você peca, e a partir daí o que você vai querer agora? Porque sempre tem que ser a partir da liberdade. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a partir do momento, não, eu quero ajuda, não, eu quero isso. Beleza, você quer, então eu te ajudo. Então, acho que esses 4 passos, digamos assim, ele é muito bom para ser adotado. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu queria entrar, para depois entrar no assunto, o assunto principal já... Tudo é principal, né? Então, assim, é muito interessante como a gente percebe que muitos pais, eu vou falar dos pais, eles também, os jovens, mas muitos pais, os mais velhos, que não entendem, não estudam sobre isso, eles acham que a cura trata como cura, né? A cura para a homossexualidade é a heterossexualidade. Não, meu filho tem que casar. Não, ele tem que casar. Então quer dizer que todo heterossexual está salvo? Exatamente. Então, não é a heterossexualidade, é Cristo. Não é isso? Exatamente. E é muito importante falar nisso, vou já passar a bola para vocês. E também diferenciar. Eu vi o David Heiken, o David Heiken, nosso amigo, falando, e eu achei muito interessante, ele falando sobre atração. E aí a atração, ela é diferente do desejo. Porque a atração é o sexo oposto me atrai, mas nem sempre eu estou desejando. Sim. É uma atração. O homem se atrai, o heterossexual se atrai por uma mulher, mas vir ao desejo, aí é imaginar, aí tem a ver com pecar. Cobiça. Desejei, cobicei, exatamente, né? Então é muito importante saber disso, que aqueles que sentem atração, às vezes não, né? Estão até mais puro, mais santo do que muitos heterossexuais, que tem também atração pelo sexo oposto e deseja no coração e está adulterando, está em pecado, né? Sim. Então é importante falar sobre isso, Gil e Débora. Vocês pegam muitos casos assim? As pessoas querem heterossexualizar como cura? Sim, com certeza. Pastor, eu até diria que muitos pais pensam que a promiscuidade é a cura para a homossexualidade. Meu Deus! Por quê? O rapazinho, 12 anos, o pai, alguns não sábios, né? Os não cristãos, em nome de Jesus. Não, cristãos não sábios também. É verdade. Tem uns pais cristãos aí a vida inteira na igreja que pensa assim, né? O que ele faz? Já apresenta pornografia para o filho ou já levam para um prostíbulo. Era muito comum. A gente conhece muitos casos assim. E eu conheço adultos que são viciados em pornografia e são promíscuos até hoje na vida adulta, nos seus 40, 50 anos, porque o pai começou apresentando para ele num prostíbulo. E é interessante porque ele lembra até hoje o nome da prostituta que tirou a virgindade dele. Marcou a vida dele. Marcou a vida dele. E esse adulto, ele é muito próximo e muito amado por mim. E ele contava muito, ele tinha muita facilidade de contar as histórias dele, né? E ele é um adulto que ri disso, lembra de tudo, falou o nome, o apelido dessa mulher e tudo mais. Hoje ele é curado, né? Não, infelizmente não. E ele... Eu amo muito a vida dele, mas eu via também os erros dele. Então, até hoje... As consequências disso. Hoje, né? Então, ele teve uma vida inteira aprisionado na pornografia. Naquele tempo, há um tempo atrás, né? Não vou revelar quanto, porque eu sou jovem. Mas no tempo, assim, do DVD, lembra do DVD pirata que vinha no saquinho, assim? Nunca vi. Então, ele colecionava muitos DVDs pornográficos. Então, para onde ele ia, ele trabalhava de viagem, né? De ir para outras cidades. Ele tinha uma mala, onde ele colocava todos os DVDs dele. E a esposa dele sabia. E a esposa dele sabia. Ele levava para onde ele fosse. Ele ia viajar a trabalho. Ele ficava em hotéis e tudo mais. E ele, para onde ia, levava os DVDs, porque ele iria assistir. E na nossa família já era algo muito, como você falou no começo, comum.
porque a pornografia se tornou algo comum. Então, a gente via assim e a gente ria. Ah, olha, ó, já está levando, né, os negócios lá, os DVDs, os filmes dele. Então, aquela marca começou lá na infância dele, quando o pai dele levou ele no prostíbulo. E infelizmente, os pais ainda continuam errando. Nós lideramos adolescentes, e infelizmente a gente ainda vê isso. A gente aconselha adolescente e ele fala pra gente que o pai aconselhou ele a ver pornografia. Ou a namorar com 10 Ou a namorar anos com 11 anos, 12. Já aconselho o jovem, ele fala, não, porque a minha mãe e meu pai disseram que eu tenho que me masturbar. Preciso me masturbar. Então, é por isso que a gente fala que o mais difícil de liderar adolescente não é o adolescente, são os pais dos adolescentes. Porque a gente dá uma direção que muitas vezes vai de encontro com o que os pais ensinaram. Aqueles pais que não têm essa sabedoria, né? A gente vê que um dos maiores problemas da sexualidade, de uma forma geral, assim, dentro do contexto da igreja, de cristão, é a ignorância, a falta de conhecimento mesmo. Então, por desconhecimento, por não procurar entender muito a respeito do assunto, trata-se de qualquer forma e a gente vê, a partir disso, a gente vê esses conselhos, essas instruções. Nós aconselhamos uma família nos procurou porque o filho tinha assumido a homossexualidade e tinha se rebelado dentro de casa e tudo mais. E a gente entra dentro daquele ponto lá. Eles queriam que nós entrássemos na casa, pegássemos o garoto e trouxéssemos. Mas vocês não conseguiram, os pais não conseguiram fazer isso. Os pais que deveriam ser os mais próximos, aqueles que instruíam, aqueles que cuidavam, aqueles que valorizavam a vida daquele rapaz, que amavam, que consolidavam a vida dele. Eles não fizeram isso. E dentro do aconselhamento com os pais, a gente percebeu o tanto de ferida que eles mesmos geraram no rapaz. É muito triste, assim, ouvir de um pai o que o filho disse para um pai, para uma mãe. O rapaz estava passando por uma situação muito difícil e ele chegou a dizer para eles que ele trabalhava durante a noite. O rapaz já era adolescente, jovem, de 17, 18 anos, mas já estava trabalhando. Trabalhava à noite e passava o dia inteiro dormindo. Meu Deus. E ele disse, olha, eu prefiro trabalhar à noite, passar o dia inteiro dormindo, do que ter que conviver com vocês aqui dentro dessa casa. Eu não vejo a hora de eu conseguir me mudar, para não ter que mais viver com vocês. Meu Deus, cara. Então, assim, fica um pouco difícil atuar, nós, pessoas externas, quando a família é muito disfuncional. Quando a família é assim, disfuncional dessa forma. A gente pode acolher, mas assim, o que ele precisa, primeiramente, o rapaz não era nem convertido, o rapaz não queria saber de nada relacionado a Deus. Essa é a primeira coisa que ele precisa de Cristo Jesus. Ele precisa ser evangelizado. Sim. Ele precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Ele precisa entender a respeito desse amor. Ele precisa conhecer Deus e o amor de Deus. A primeira coisa que ele precisa, porque ele não conhece. Ele não conheceu através dos pais, não conheceu através da família. Então fica muito difícil de repente chegar lá e dizer: você tem que ser homem. Você precisa parar com isso. Você tem que, de repente... A gente não faz mágica, né? Então a gente não tem como transformar o desejo em uma atração de uma pessoa. Tem pessoas, inclusive a Débora chegou a comentar, e a gente já aconselha pessoas há tanto tempo. E a gente já viu muitas coisas. A gente já viu pessoas que tinham atração pelo mesmo sexo, achavam que isso nunca ia mudar, foram alcançados por Jesus, foram trabalhadas num acompanhamento de amor, de cuidado a respeito da verdade, entenderam a respeito do seu pecado, entenderam o que Deus pensa a respeito da sexualidade deles e a respeito do pecado deles. E em determinado momento, sem fazer esforço, sem fazer uma força ou uma estratégia específica, Deus moldou as próprias atrações. E a pessoa começou... Nossa, eu estou sentindo atração pelo sexo oposto. E a gente fica muito feliz com isso. Mas também já tivemos diversas pessoas que até hoje sentem atração pelo mesmo sexo. É porque a questão da queda, ela se manifesta em cada pessoa de uma forma. Exatamente. Né? Então a queda, depois que o homem caiu, os efeitos queda, da queda em cada ser humano é de uma forma, né? E aí eu queria entrar no assunto sobre pornografia, que, né? A homossexualidade já deu. Hoje eu acho que a pornografia ela tem sido talvez até
Eu tive um podcast que eu fiz com o pessoal do SOS Depressão, que é considerado doença do século e tal, né? Mas eu acredito que a pornografia cara. Até porque muita gente está em depressão hoje, veio da pornografia. Sim. Eu encontrei muitas pessoas viciadas em pornografia, que estão com depressão e que foi ver era por causa da pornografia. A causa era essa. Então é interessante que a pornografia ela tem acabado com o ser humano, né? Acabado com casamentos, acabado com o ser humano em si. Tem pessoas se suicidando, tem pessoas acabando com tudo por causa do vício em pornografia. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu escrevi o livro, até eu falei no meu livro, Seja Macho como Jesus, eu citei a vida de Hefner, que é o criador, fundador da revista Playboy, que ele é inclusive filho de pais piedosos, religiosos. Se eu não me engano, os pais dele eram da igreja metodista. E dá para perceber, e fala na história dele que ele tinha problema com o pai. Então percebe que ele quis fazer tudo contrário ao pai, ou seja, querendo afetar o pai. E o cara foi tão usado por Satanás que ele, no final da década de 70, início de 80, ele cria a revista, que a revista Playboy, claro que foi o diabo responsável por tudo isso, mas na Terra, diretamente, ele foi um dos responsáveis por mudar a cultura dos Estados Unidos e de várias nações do mundo. Sim. Porque olha o poder que ele criou algo, que a primeira edição da revista Playboy foi com a Mary Morrow, né, que era até algo ainda mais... não era tão... supostamente mais recatado. Mais recatado, né? Então, a partir daí, criou-se uma cultura, a partir de Hefner, na pornografia, no estilo americano. O jovem americano, ele estava numa igreja, ele queria casar, ele queria servir, queria casar, queria ter uma família. A partir do momento que a revista Playboy ela se populariza nos Estados Unidos, o estilo de vida americano muda. Então, os homens eles não querem mais casar, eles querem estar num carrão com modelos, com mulheres muito bonitas, fazendo sexo sem compromisso. Então, começa um estilo de vida diferente. Aqueles que já estavam casados começam a querer divorciar ou ter caso extraconjugal. Não que seja a causa em si, mas começou a disseminar culturalmente e trouxe até hoje, foi o precursor do que é hoje a pornografia digital, online. Nós temos um celular, se quiser acessar agora, é muito rápido, pornografia de todas as formas. E isso tem prejudicado o ser humano em si, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A pornografia hoje, ela realmente é uma doença. A pornografia é uma doença. Dentre os vários efeitos daquela que nós estávamos falando, de como a sexualidade ela foi deturpada, ela entrou por caminhos pecaminosos desde a queda do homem, a pornografia talvez seja aquela que mais expressa a imoralidade sexual, porque dentro da pornografia ela está associada a diversos tipos de imoralidade sexual, diversos tipos de problemas sexuais, de funções sexuais. Então, assim, ela agrega a maior parte dos pecados sexuais estão agregados dentro do contexto pornográfico. E a pornografia hoje, ela além de ser uma doença, ela é muito cultural. E nunca deixou de ser, porque o mundo sempre foi perdido, o mundo sempre foi caído desde a queda, como a gente tem falado aqui, mas como o senhor estava falando, a gente já passou por algumas revoluções sexuais ao longo da nossa história, a história da humanidade. Nos anos 60, a gente teve uma das mais fortes revoluções sexuais, com o avanço de diversas áreas. Muitas drogas, né? Drogas, sexo, drogas e rock and roll, aquela história do movimentos, né? Movimentos hippies, foi a segunda onda do movimento feminista. Então, muita coisa avançou. Aí teve a questão da Playboy e anticoncepcionais, criação de anticoncepcionais. Então, o sexo livre, o amor livre começou a se popularizar muito a partir dos anos 60, e a gente teve, com a globalização, a internet, o século XXI, um outro boom, um outro crescimento gigantesco. Hoje, a pornografia ela é talvez a maior indústria do mundo. A indústria que mais move dinheiro no mundo inteiro talvez seja a pornografia. Se for contar, inclusive, as formas mais independentes, se torna algo incontável. A pornografia
principalmente dentro da internet. Há um tempo atrás a gente até costuma dizer era muito mais difícil, apesar de o mundo já ter uma cultura pornográfica muito comum naquele tempo. Eu vi recentemente um vídeo dos anos 80 para 90 de uma cantora que chegou a flertar com gospel e tudo mais, e em certo momento da carreira dela, no início, quando ela era adolescente, ela posou para Playboy. E a gente fica até pensando, né? Fica meio chocado. Ela dando entrevista, como ela tinha um público muito infantil, que ela iniciou a carreira com público infantil, música infantil e tudo mais, ela comentando tranquilamente que não, para escolher minhas fotos, eu chamei uns 2 ou 3 garotinhas que fazem parte do meu fã-clube para eles escolherem junto comigo as fotos que iam sair. Eles foram meus maiores incentivadores. Maiores incentivadores, os pais deles. Então era tudo muito natural. A gente fala que talvez houvesse muito mais castidade, mas o mundo sempre esteve muito perdido. Hoje em dia, talvez o que há é o que o Tim Chester chama de também é um tríplice A. Só que é dentro do contexto da pornografia, que é a acessibilidade, tem 2 nomes, eu acho que eu anotei aqui, alcance, anonimato e acessibilidade. Isso. São 3 A's que definem o porquê que a pornografia se tornou uma pandemia, talvez, hoje. Porque hoje, com o celular e com a internet, que tem em todos os lugares, uma pessoa pode acessar um vídeo pornográfico onde quer que ela esteja. O anonimato, acessibilidade e... Anonimato, acessibilidade e... Ai, meu Deus. Esqueci de novo. Alcance. Porque um vídeo pornográfico hoje alcança qualquer pessoa tem acesso, né? Eu ia falar sobre isso. A pornografia, ela se tornou um método de iniciação, né? Uhum. Então, assim, as pessoas... o abuso começa, às vezes, numa pornografia. Eu já ouvi vários relatos em salas terapêuticas, pessoas que... e já é uma forma de abuso. Sim. Mostrar uma pornografia para uma criança é um abuso. Sim. Né? Por lei. Inclusive por lei. Só que, para chegar às vias de fato, inicia com a pornografia, que é um abuso, para então abusar do corpo, né? Violar o corpo, né? Então, e isso gera traumas absurdos na vida de uma criança, numa pessoa adulta. Isso é levado para o casamento. Então, muitos casamentos hoje estão disfuncionais, Débora, por causa de uma das partes ou ambas as partes viciadas em pornografia. Eu queria falar sobre isso, inclusive também, já emendando a pergunta, como tem crescido ultimamente a pornografia com as mulheres, né? Uhum. E como é interessante essa disfunção. Muitos casamentos estão hoje acabados. Sim. Estão ali sobrevivendo, sabe? O último fôlego por causa da pornografia, não é isso? É muito interessante, pastor, a gente falar sobre isso, porque ainda há, lógico, que o número de homens que veem pornografia ainda é superior, né? Mas só cresce o número do consumo de pornografia entre as mulheres. Eu posso dizer que também se dá o fato de que a pornografia está se adequando ao universo feminino. Então, a mulher, apesar de também ser viciada naqueles vídeos bem explícitos e como está disponível nos sites e em filmes, mas as mulheres também têm buscado muito aqueles soft porn, né? Que são aqueles filmes que estão na Netflix, que estão no cinema, estão nas salas de cinema. Que é mais que leve, são filmes né? leves, mais picantes. Não tem aquele conteúdo sexo... hot, né? Que a pessoa conteúdo chama hot. hoje. Não tem aquele sexo totalmente explícito de um filme pornô, mas tem a pornografia totalmente envolvida do início ao fim, de uma maneira soft. Talvez porque a mulher gosta mais de uma história. Exatamente. Né? De todo um enredo, então, né? a indústria pornográfica conseguiu abraçar as mulheres para entrar também no coração e na mente delas. Interessante. Então, as mulheres assistem, por exemplo, Christian Grey, no filme lá dos 50 Tons de Cinza. 50 né? Tons de Cinza. Eu ia perguntar quem é Christian Grey. Glória a Deus que o senhor não sabe. Eu já ouvi falar no filme, 50 Tons de Cinza. Então, assistem o filme e é normal, comentam entre si. Eu estava vendo até um post de meme aqui, um post bem cômico, de pessoal tirando foto de pessoas, mulheres, lendo 50 Tons de Cinza no metrô, no ônibus. O conteúdo é completamente sexual daquele livro. Como se fosse leve, né? Isso. Então, tem um livro também? Tem um livro que fizeram um filme, né? Foi o livro que transformou no filme. Interessante, não sabia. Uma coleção, inclusive, de livros.
E aí ele alcançou esse público feminino e até mesmo aqueles vídeos pornográficos mais explícitos já tem na visão feminina. Porque a gente vê as pornografias, elas têm muito a visão masculina, do homem dominante, o homem que faz ela chorar, faz ela sofrer. Agora a pornografia também criou uma versão, né? Interessante, feminina, no olhar da mulher. Olha só. Entende? Eu esqueci o termo que usa para esse tipo de pornografia, mas olha como ela se adapta. Inclusive, né? as mulheres elas têm o maior número de acesso de mulheres à pornografia, a pornografia lésbica. As mulheres, elas começaram, até mesmo questões ideológicas também, mas influencia muito também. Não é? Mas tem muito essa questão de retirada dessa visão masculina da pornografia. Então, tem uma Fica visão mais, feminina. talvez, mais a sensibilidade, talvez, é isso? Talvez. Posso dizer também. Não sei dizer exatamente isso, mas o conteúdo feminino, ele já mostra a visão dela, né? Então, ela se sente melhor do que ver aquela mulher sofrendo. Entendi. Nos filmes pornôs, a mulher chora de dor, Entendi. ou que é de dor, mas ali está chorando de prazer. Mas para a mulher é muito mais atrativo ver um homem que elogia, que apesar de ser aquele sexo selvagem, é um sexo que abraça ela, entende? Sim. E também tem de todo tipo, pastor. Tem de todos os gêneros, se quer o pior, se quer o mais leve, se quer de qualquer jeito. Tem todas as formas, né? Então, por que afeta o casamento? Porque, da mesma forma, para o homem também. Pro homem. Porque a gente idealiza algo que não existe. Então, a mulher vê o Christian Grey que paga um helicóptero para buscar a menina, para levar. É uma vida de cinema, né? E o marido chega em casa com raiva, Barrigudinho, estressado do trabalho. cheio de conta. Não traz nenhum chocolate para a esposa. E o cara lá de helicóptero. E do outro lado, tem um homem que assiste a pornografia que ele chega em casa e a mulher tá de lingerie, pronta com um avental para servir o almoço dele. Ele chega, a mulher tá com os filhos, estressada. É outra realidade. Então, os dois lados se frustram e afetam o casamento de uma maneira que chega... O número de divórcios, se não me engano, quase 60% dos divórcios nos Estados Unidos, pelo menos um dos cônjuges está envolvido com pornografia. Exatamente. Já pensou? 60% dos números de divórcio, algum deles assiste pornografia, é um número muito grande. Então, a pornografia... Eu acho que até maior, viu? Porque esse dado é um pouco antigo. Precisa atualizar. Então, ele afeta tanto o casamento e ele está afetando silenciosamente, porque a gente tem começado a falar sobre isso há pouco tempo. Quando a gente começou a falar sobre isso, quando a gente começou a pesquisar na nossa área de sexualidade, pastor, não tinha vídeos no YouTube. Para você ter ideia, a gente foi para uma conferência e lá tinha pendrives com áudios de pregação sobre esse tema, sobre pornografia. Sim. Então, a gente, no começo, aprendeu ouvindo áudios de pregações que eles iam, gravavam, colocavam no pendrive. A gente comprou por R$20 o pendrive e começou a estudar. Então, pouco se falava sobre isso. Então, agora que estão abrindo os olhos para isso. Eu vi que os neurocientistas estão estudando muito sobre isso e parece que quanto mais consomem pornografia, mais os neurocientistas estudam e comprovam o quanto a pornografia faz mal. E mesmo assim, as pessoas continuam. Né? Por exemplo, nós temos uma conferência em São Paulo que é chamada Batalha de Todo Homem. Aí eu participo, ajudei até o pastor Josué Gonçalves a criar, dei algumas dicas. Eu participei da criação dessa conferência. Eu, o pastor Josué e o pastor Marcos Moura, que também fala muito de pornografia. E o doutor Johnny, né, o Jonatas Leônio, que ele é médico, ele também ministra lá, ele fala de pornografia como um neurocientista, na verdade, uma parte mais científica. Sim. E eu lembro que ele falou que a pornografia ela é mais prejudicial do que qualquer outro tipo de vício. Porque ela consegue... Eu esqueci a palavra. Ela consegue trazer para o corpo humano, para o cérebro, uma dose tão alta de dopamina que nenhum outro vício consegue. Então, é como se criasse vias, como se fosse uma rodovia na nossa mente, no nosso cérebro, vias neurais
pavimentadas. Imagina uma via pavimentada, toda certinha. Largada. Vias neurais, a pornografia ela cria. Então, cada vez mais vai alargando e vai pavimentando essa via com doses altas de dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. Então, imagina uma pessoa viciada em pornografia, ela consome o tipo de pornografia que dá altas doses de dopamina. O cérebro e o corpo começam a acostumar. E aí, a partir do momento, fica obsoleto, ele precisa de uma dose maior. Sim. E aí, exatamente onde leva o homem ou mulher a um estado de desânimo, depressão. Por quê? Porque letargia, porque a pessoa começa a querer mais. Então, para ter uma dose maior, ela começa a experimentar coisas que ela nunca imaginou. Aí começam a ir para pornografia com cadáveres, com zoofilia, necrofilia, zoofilia, que é com animais, pedofilia, que é com crianças. Quando vê, ela já está praticando. Pessoas que são héteros começam a praticar homossexualidade que nunca imaginou. Aí começam a querer ter, ou até fazer, de fato, cometer abuso, pedofilia, por causa das doses cada vez maiores de dopamina. É uma dessensibilização no cérebro em relação à empatia que é causada por conta do... E muito interessante que nós vimos lá, nós vimos homens que eles não tinham mais prazer no trabalho. Tem um caso de um grande CEO não, ele era um diretor de uma empresa que ele foi, viram, né, foram investigar sobre isso e ele foi pego com muito conteúdo de pornografia no computador dele, um grande diretor de uma grande empresa, ele não conseguia mais trabalhar direito, ele não tinha mais prazer, trabalho em nada, porque o prazer dele estava na pornografia. E a pornografia tem sido realmente um mal que faz as pessoas perderem o prazer. Então se perde o prazer no dinheiro, perde o prazer na contemplação, no belo, na natureza, perde o prazer em estar em família e principalmente no casamento, porque ele está acostumado com um tipo de sexo, ver aquilo. Quando chega em casa, que a realidade é outra, que vai fazer posições comuns, com a mulher comum, com tudo, não tem prazer. E aí começa um problema de falha de ereção, não consegue mais ter ereção com a esposa, ou quando é a mulher não consegue mais ter o libido com o marido, só naquele tipo de consumo de pornografia, e aí começa um problema atrás do outro, né? Sim, a gente costuma falar que a pornografia ela é um professor, assim como a maioria dos vícios sexuais, mas principalmente a pornografia ela é como um professor demoníaco, um professor do mau professor, um péssimo professor. Mas ela educa, ela treina o nosso cérebro a se acostumar com uma forma de sentir prazer. O sistema de recompensa do nosso cérebro, ele é muito sensível. Então, essas altas doses de dopamina, essa pavimentação, como o senhor falou, dos caminhos neurais do cérebro, principalmente aqui eles chamam de o córtex pré-frontal, que é onde a gente sente impulsos, que é onde a gente toma decisões, ele é diretamente afetado. A gente estava vendo uma pesquisa, que a Débora até ajudou a desenvolver uma pesquisa que de uma neurocientista que ela produzia conteúdo para ela, a respeito da infantilização do cérebro de uma pessoa viciada em pornografia. E tem um caso de uma pessoa que isso foi tão sério que fisicamente o cérebro começou a atrofiar. Essa parte do córtex pré-frontal, ele começou a se deteriorar. Meu Deus. Por conta das altas doses do vício em dopamina, porque o vício é na dopamina, é no prazer, naquele prazer, naquele pico de prazer que a pessoa sente, e de repente aquilo gera um ciclo de vício, que é um ciclo que a pessoa dificilmente consegue sair. Na verdade, ela nunca vai conseguir sair por conta própria, querendo por vontade própria. E aquilo ela chega no desejo intenso, ela começa a ser controlada pelo desejo de ter aquele prazer, ela cai naquele prazer, ela sente a culpa, porque a dose de dopamina é tão alta que ela cai também muito bruscamente. Então, a gente pode falar de forma espiritual, tristeza, né? Pode falar da forma espiritual, do remorso, mas pode falar até mesmo da parte neurológica, da alta dose de tristeza por conta da queda mesmo. Sim. Dos hormônios
após o consumo da pornografia. E após isso, a culpa, a solidão, quando os relacionamentos começam a ser afetados, a única forma de ela tentar voltar a ter aquele prazer para poder voltar a sentir alguma coisa é voltando à pornografia. Por isso que ela fica nesse ciclo, né? Constante de queda. E a pornografia tem esse efeito educador, porque ela mente e ela convence a gente das mentiras. Ela mente de diversas formas. Ela mente que o sexo é daquela forma. Ela mente pra gente dizendo que as mulheres, por exemplo, eu estava falando a respeito do casamento, ela mente pro homem de que a mulher precisa ser daquela forma. O corpo perfeito, a maneira perfeita de fazer sexo, de ter relação sexual. Uma mulher num vídeo pornográfico passa 1, 2, 3 horas tendo relação sexual, muitas vezes sexo anal, que a gente já sabe que biologicamente e não foi espiritualmente, tem diversos motivos para mostrar que aquilo não é adequado. Mas no vídeo pornô é extremamente prazeroso. Agora dá umas dicas aí, né, pra gente ir encerrando. Dá uma dica para quem está nos ouvindo, nos vendo agora, que é casado, que está com problema na área sexual, porque um dos dois, ou os dois, são viciados em pornografia. O que fazer para começar a sair disso? Tem uma coisa assim, um dos pontos, né, que eu acho muito interessante, a gente sempre comenta quando a gente conversa com alguém, quando a gente aconselha alguém, é a gente começar, talvez seja algo que auxilie bastante, não é toda jornada, mas talvez seja um primeiro passo, é a gente enxergar vida além da tela, vida além do vídeo. Primeira coisa, é perceber que é tentar, você é cristão, você que tá nesse vício, você que cai constantemente, ainda se sente culpado de estar no vício da pornografia, é você começar a treinar o seu cérebro a perceber que dentro daquele vídeo pornográfico tem uma pessoa, tem um ser humano, tem uma mulher, tem um homem que estão perdidos, tem uma mulher que provavelmente sofre abuso, tem vício em drogas, porque a porcentagem de atrizes pornô, de pessoas envolvidas no mundo da pornografia que são viciadas em drogas e remédios, até mesmo para não sentir dor. A taxa de suicídio, de problemas emocionais é gigantesca, cresce cada vez mais o número de atrizes pornô que se suicidam. Então, existem pessoas, filhos de Deus, que têm família, que têm pai, tem mãe. Eu falo, inclusive, para jovens, quando a gente vai aconselhar, quando querem namorar, quando caem em relação sexual com outras pessoas, diz, você já sabia que ela é filha de alguém? Sabia que ela tem pai, tem mãe? Sabia que ela é uma pessoa? Não é só um objeto de satisfação, porque a pornografia faz isso, faz com que a gente enxergue ou ser, talvez esse seja, inclusive, um dos maiores problemas que torna a pornografia um pecado. É a desumanização que ela causa. Do ser humano, né? Ela transforma um ser humano em um objeto de prazer pessoal. Então, ela faz com que a gente enxergue o ser humano que está ao nosso redor como carne, como satisfação. E isso gera egoísmo, isso gera egocentrismo e por isso afeta diretamente os nossos relacionamentos. Então, ela enxergar que por trás da tela tem uma pessoa. Tem uma pessoa. Ser humano, né? Esse é o primeiro, que é filho de alguém. O primeiro passo, logicamente, porque logicamente que a pessoa não vai parar de ver pornografia só de perceber isso, mas pelo menos vai começar a ter uma sensibilidade em relação àquilo que ela está assistindo. Não é algo criado somente para prazer pessoal, tem pessoas envolvidas ali que sofrem com aquilo. E tem outros passos também. Um dos principais é a gente entender que não vai conseguir sozinho. Nunca vai conseguir se curar, encontrar um caminho de redenção, de salvação, de cura, de restauração na área da sexualidade como um todo, mas principalmente dentro da pornografia, sozinho. Porque tem uma coisa que a pornografia faz com a gente, com as pessoas, é que ela tira a possibilidade, a capacidade de uma pessoa de ter vontade própria. Talvez uma das maiores mentiras que ela conta, perde o livre-arbítrio, né? Talvez uma das maiores mentiras que a pornografia conta é de que
a pessoa vai conseguir parar a hora que ela quer. Qualquer vício sempre tem isso, né? Não, eu paro a hora que eu quero. Ou então aquele vício do ninguém nunca vai descobrir. Até neurologicamente, né? O cérebro ele já está programado para buscar aquele tipo de prazer. Por isso que ele não tem mais prazer em fazer outras coisas. Então o cérebro vai estar programado a te condicionar a buscar aquilo. É a via neural, né? Tem uma estrada aberta. Tem um caminho Exatamente. aberto. Então não tem como. Então não consegue sozinho. Sozinho não tem como. Então é buscar ajuda, é buscar uma forma de botar para fora. Biblicamente a gente sabe, entende a necessidade de confessar, de falar, de reconhecer que está caído, que está em queda. Tem uma palavra que é utilizada para pessoas que estão em estado de vício, tanto para vícios em drogas, em álcool, quanto também para vício em pornografia, que é adicto. A gente chama para a pessoa que é viciada, a pessoa é adicta. E essa palavra ela define muito como se encontra o estado de uma pessoa viciada, principalmente em pornografia, porque a palavra adicto, dicto, fala de falar. Vem do latim falar, dicto, dicção. E o prefixo a fala sobre negação, ausência. Então, a pessoa que é viciada, ela é adicta, ela não tem voz. Ela não tem controle, ela não tem vontade ela não tem força para poder falar por si próprio. Quem controla o comportamento dessa pessoa é o vício. É o desejo, é a pornografia. Então, esse reconhecimento, os programas de AA, os programas de recuperação, eles sempre falam sobre isso, eu reconhecer o meu estado e buscar ajuda. Então, primeiro olhar para dentro de si e dizer, eu preciso, eu caí, isso não é só um probleminha, porque as pessoas tratam a pornografia como um probleminha. Não, eu tô bem, talvez eu tenha um probleminha na área da pornografia ali, e não ver o quanto que esse probleminha é um monstro que está destruindo a família dele. Débora, se alguém está vendo a gente agora, quiser entrar em contato com vocês, né, sobre qualquer tipo de sexualidade, falamos de muitas coisas hoje aqui, mas quiser entrar em contato com vocês para começar uma ajuda, como é que faz falar com vocês? Muito fácil. Provavelmente a edição vai colocar, né, o nosso Instagram. Coloca o arroba deles aí. Coloca aí nosso arroba. O meu Instagram é @Débora S Chaves _. Meu esposo é Gil Chaves. Sem o E. Gil Chaves sem o E. Gil Chaves. Ah, é? Já tinha. Manda um direct lá. Manda um direct, fala com a gente, que a gente é muito acessível. A gente fala, responde. A gente já teve até aconselhamentos vários, por videochamada. Pessoas de todo o Brasil já procuraram a gente, do Amazonas, Piauí mesmo. Sim. A gente aconselha também videochamada, por mais que não seja o principal, não é o mais adequado, né? E a gente sempre indica essas pessoas a procurarem uma igreja, mas até onde a gente consegue, a gente acompanha. Então, manda um direct pra gente lá, que a gente vai responder. E você estava fazendo palestra também Sim. com relação contra abuso infantil, Sim. algo assim, né? Uma das coisas que a gente fala, que é uma das nossas principais frentes, é falar sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Então, o meu perfil ele é mais voltado para esse tema, né? Eu falo muito sobre a produção ao abuso sexual infantil. Meu esposo vai começar a postar agora, vai parar de ser low profile, ele vai postar agora. E ele gosta muito de falar sobre pornografia, inclusive. Comigo, ele também vai comigo, palestra comigo em escolas para crianças. A gente vai em escolas, a gente vai em postos de saúde, falar sobre educação sexual infantil, proteção contra o abuso sexual infantil. A gente fala para pais, a gente fala para crianças de todas as idades, a gente fala para professores. Então, sobre esse tema, porque sexualidade é um tema tão amplo, né? Muito. Mas entre dá pra passar o dia inteiro falando. Entre eles, a gente fala muito em escolas sobre esse tema. Então, pode chamar a gente, mandar um direct, que a gente vai lá. Só pra gente, o pessoal que está assistindo a gente aqui, talvez o maior número de pessoas, eu vou fazer depois vamos fazer um podcast depois e falar só sobre pornografia no casamento. Sim. Porque esse tema dá para explorar muitas coisas, né? E como muitos casais, é o nosso DNA, é tratar de casais, de família, e eu já aconselhei muitos casais com vício em pornografia, com casamento acabado, destruído. E, gente, além do que o Gil falou sobre
você vê a outra pessoa como uma pessoa atrás da tela, essa ajuda que você precisa de não caminhar sozinho, basicamente, se você precisa de 3 pessoas, basicamente, pode ser mais, uma rede de apoio, mas basicamente você precisa confessar para o teu cônjuge. E se o teu cônjuge não tem a maturidade para ouvir isso, procure um casal que trate de casamento, porque apesar de a pornografia ser adultério, né? Pessoa, mas é adultério, pastor, a Bíblia fala sobre isso, se olhar para a mulher desejar, já adulterou com ela. Certo, isso é correto. Só que o que eu sempre falo para um marido, para uma esposa, é que isso vem antes dele. Né? Então, não é só o pecado. A gente não vai tratar só o pecado, porque quem é viciado em pornografia não é apenas o pecado. E eu digo apenas não diminuindo, porque ser pecado já é um grande problema. Mas além do pecado, é um vício. Então a pessoa está doente. Então, além do pecado, tem a doença. Sim. Então, o cônjuge tem que ter maturidade para entender que não é apenas o pecado, mas é a doença. Então, a pessoa que mais pode ajudar é o cônjuge. Se o cônjuge não tiver maturidade, procure um casal para que possa explicar isso para ele, que ele é fundamental. Ela é fundamental nesse processo. Segundo, uma autoridade espiritual, um pastor. Precisa estar orando junto. Se ele não entender do tema, não tem problema, tá? Você precisa, se ele entender, melhor ainda. Mas você precisa de uma autoridade espiritual. E terceiro, você precisa de um terapeuta. Um psicólogo, ou até alguém que não é psicólogo, como Gil e Débora, mas que fazem terapias, que sabem acompanhar alguém no estado assim. Então, basicamente, são 3 pessoas que você vai precisar prestar contas. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, coloca pra gente, deixa recado, deixa mensagem e vai falando aí que a gente pode depois voltar e falar mais sobre pornografia, mais sobre algum tema de sexualidade. E agora, para a gente encerrar, rapidamente, em alguns segundos, Gil, vou começar pela Débora, então, que a Débora já estava na ponta da língua para falar. Deixa uma mensagem, alguém que está, para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas pessoas que estão sempre aprendendo. E era exatamente isso que eu gostaria de falar, né, sobre essa ajuda, que é muito importante. Porque a gente falou várias vezes aqui que você não vai conseguir sozinho. A gente precisa de alguém para segurar na nossa mão, caminhar e para a gente ouvir, para a gente confessar, né? Então, você precisa se abrir com alguém, você precisa falar, verbalizar, confessar aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, onde você está pecando. Então, se você é casado, se você é solteiro, se você é adolescente, não importa. Se você está preso em um vício, você precisa buscar ajuda. Você precisa confessar a alguém. Você precisa ter esse entendimento de que você precisa segurar na mão de alguém. De que você precisa ouvir alguém que tem mais entendimento do que você sobre isso para te ensinar. Muitas pessoas erram porque elas caminham só. E vivem um ciclo de erros, de cair, levantar, se sentir mal, sentir remorso. E muitos até se suicidam porque não conseguem sair desse vício. Então, não faça parte dessa estatística. Não deixe o seu casamento acabar por causa desse vício. Não perca a sua juventude, a sua adolescência por causa de um vício. Procure alguém, busque ajuda, busque apoio profissional também. Se você tiver condições de procurar um psicólogo para te auxiliar também nessa área, muito bom, maravilhoso, porque é um vício. Você precisa vencer esse vício em todas as esferas da sua vida. Você vai ter uma ajuda aqui com a gente, uma ajuda espiritual. Você vai ter uma família para estar com você, onde você vai conviver, onde você vai criar laços, onde você vai aprender a ter prazer nas coisas de Deus. Você vai ter um Criador, o Senhor, que vai te dizer que te ama, que te perdoa, que está com você. Você vai ter pessoas que vão estar ao seu lado para te ouvir e te disciplinar, te ensinar a onde consertar os erros, te mostrar o caminho. Então, não caminhe só. Então, se você precisar de ajuda, não hesite, nos procure, mande uma mensagem que a gente está aqui disposto a te ajudar. Muito bom. Gil, que mensagem você daria para aqueles que estão nos vendo e que estão sempre aprendendo? Em relação a tudo que nós falamos, eu acho que você precisa entender que a gente não pode brincar com aquilo que pode destruir nossa vida, nosso casamento, nossa história,
nossos relacionamentos. Então, não flerte com a pornografia, não trate a pornografia como algo inofensivo. Eu sempre digo que com a pornografia a gente tem que ser radical. A gente precisa ser radical, precisa ser extremista. Então, se afastar da aparência do mal, não somente do mal, mas até mesmo da aparência do mal, nós devemos andar distante do abismo, não andar na linha. Então, se existe possibilidade, eu sei que existe, porque existe esperança em Cristo Jesus de redimir todo e qualquer pecado. Ele está principalmente em nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, em nós nos submetermos à vontade dele e rejeitarmos e fugirmos de toda a aparência e de todo o flerte que podemos ter com o pecado, com conteúdos pornográficos, com conteúdos sexuais, pecaminosos. Então, afaste-se, seja radical, seja extremista mesmo, rejeite toda a possibilidade de você cair por coisas pequenas. A gente tropeça normalmente em pequenas coisas que a gente não enxerga. Então vamos ser radical no nosso dia a dia, com a nossa família, dentro da nossa casa, aquilo que entra, aquilo que a gente acessa, aquilo que a gente tem visto, aquilo que a gente tem deixado nossos filhos, nossa família assistir dentro de casa ou ver. Então, não flerte com aquilo que pode destruir a sua família. Muito bom. Estamos acabando mais um podcast. Foi muito bom. Gil e Débora, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Foi muito bom. Comenta aqui o que você achou. Compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com quem você conhecer. E sempre estaremos aqui toda segunda-feira com um novo episódio do Sempre Aprendendo. Deus te abençoe.